Olá pessoal, sejam bem-vindos a Ponto dos Livros e hoje é o incrível 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. Eu li esse livro agora à tarde, terminei de lê-lo e assim, o final do livro, pessoal, já que eu acabei de ler, eu vou comentar com vocês, sem dar spoiler, ele vai simplesmente arrebatar você. Você vai ler o livro e você vai se sentir na pele do personagem. Você é aquele personagem. Ele tá passando por aquilo, você tá passando por aquilo. O autor vai conseguir trazer você pra dentro da obra. Vamos lá, aos pouquinhos. O Gabriel Garcia Marques é um autor colombiano. Ele nasceu em Aracataca no dia 6 de março de 1927 e ele morreu na Cidade do México em 17 de abril de 2014. E ele vai publicar essa história aqui em maio de 1967. Tem uma família aqui, que é dos Buendia, que quando duas pessoas do mesmo sangue têm filhos, esses filhos nascem com rabinho de porco. Então eles evitam essas relações. Mas duas pessoas ali da família, que é o José Arcádio e a Úrsula, vão se apaixonar e a mãe dela já fica ali de cabeça, né, completamente desesperada, porque imagina, ela tem um netinho que tem rabo de porco. E o último cara que tinha um rabinho de porco, ele ficou até os 40 anos virgem, porque, pô, como é que ele ia baixar as calças e a mulher vê o rabinho de porco, tá ligado? Ele mandou cortar o rabinho e quando ele cortou o rabinho não parou de sangrar e ele morreu de hemorragia. Então, olha que terror. Então a mãe dela vai costurar pra ela uma calça cheia de corrente, cheia de corda ali, pra o rapaz não conseguir, né, ter ali as suas relações. E eles vão manter aquela relação. No entanto, chega o momento em que aquele rapaz ali, que é o José Arcádio, ele vai pra uma rinha de galo e ele vai perder aquela rinha de galo, vai sofrer uma provocação em torno dessa questão ali da mulher dele não ter relação. Vão dizer que ele, na verdade, é que é impotente e tal, e vai dizer que aquele galo faça as vezes dele na cama, enfim. E ele vai ficar bem ofendido com isso e vai matar aquele cara com um arpão. E ele vai voltar pra casa e vai ter relação com a sua esposa. Vai dizer, pô, vamos parar com isso de calça. E ela vai dizer assim, você arca com as consequências? Ele vai falar, arco sim. E aí eles vão ter as relações, só que o fantasma daquele cara que ele matou vai começar a rondar a casa. E José Arcádio, para apaziguar ali o fantasma de algum jeito, vai não apenas matar todos os seus galos de briga, como também vai pedir para que toda a comunidade dele siga ele para um outro local, onde ele vai fundar uma nova cidade. E uma coisa bem interessante vai acontecendo enquanto eles vão cortando aquela vegetação ali, aquela mata, que é quando eles cortam a mata à frente, a mata começa a crescer logo atrás. E aí vai chegar um instante X, onde eles vão chegar ali num rio e vão parar para descansar. E nessa noite o José tem um sonho com uma cidade cheia de paredes espelhadas, paredes de vidro, que ele inclusive vai interpretar como gelo. E ele vai perguntar para o pessoal aqui no sonho, qual é o nome dessa cidade? E eles vão responder que o nome da cidade é Macondo. Então ele vai acordar e vai perceber que aquela cidade do sonho, na verdade, estava no leito daquele rio. Então ele começa a construir a cidade de Macondo ali mesmo. E aí, pessoal, essa cidade de Macondo é mágica. Esse livro aqui, ele participa do movimento do realismo mágico. Ele é o maior exemplo do realismo mágico. Ele é super importante justamente por conta disso. E aí, pessoal, eu fiz uma cola, porque eu li o livro, mas veja bem, eu vou ler aqui uma lista de coisas fantásticas que tem nessa cidade, tá certo? Olha só. Pessoas cuja presença move os objetos de lugar, videntes, doenças mágicas, um padre que levita quando ele toma chocolate e assim ele prova o poder de Deus através do chocolate, gente. Um homem que é perseguido por borboletas amarelas aonde quer que ele vá. Em determinado instante, um personagem vai morrer e aí vai cair uma chuva de minúsculas flores amarelas. Vai ter uma chuva quase que interminável aqui no livro, praticamente ali fazendo um eco do dilúvio, né, da Bíblia, enfim. Uma mulher que tem uma beleza irresistível, que vai deixar todos os homens absolutamente malucos. Dois irmãos que são gêmeos e parece que tudo que eles fazem tem uma conexão ali. Por exemplo, quando um bebe um suco, o outro é que vai falar que está sem açúcar. Homens com capacidade de força, assim, sobrenaturais. E também, pessoal, em um momento aqui, a presença da própria morte. Então, antes de começar a falar dos personagens, antes de começar a falar de outras coisas bem legais que tem para falar sobre essa obra, eu queria falar um pouquinho sobre a estrutura dessa obra. Ele vai ter essa estrutura que é mítica. A gente vai perceber que aqueles personagens, eles significam alguma coisa, eles estão sempre simbolizando algo. Essa obra é recheada de símbolos, sim, pelas cores, ou pelos animais que aparecem, ou pelos comportamentos dos personagens. E a gente vai observar os filhos repetindo o que os pais fazem, os netos repetindo o que os avós faziam. Então uma das lições do livro é que se a gente não toma cuidado, a gente acaba repetindo a vida que nossos pais tinham. E as suas dores, e os seus sofrimentos, e as suas tragédias.
Outra influência muito grande aqui da obra é das Mil e Uma Noites. Quem já leu as Mil e Uma Noites sabe que é uma história que vai desaguar numa outra, que deságua numa outra, e assim vai, assim vai. Então essa história aqui tem essa estrutura. A gente vai começar vendo uma pessoa, daqui a pouco essa pessoa tem outra pessoa, tem outra história, que tem mais história. Lembram que eu falei que o José tinha sonhado com a cidade de espelhos? Essa cidade aqui, ela vai ter muitos duplos opostos. Pessoas que são de um jeito e tem outras que são de outro que é completamente oposto, de forma que ou elas se complementam ou elas se combatem. Aqui na obra, por exemplo, que são complementos muito bem definidos, que são os Aurelianos e os Josés Arcádios. Os Josés, eles são sempre, e aí nota que tem Arcádio, que vem de Arcade, de antigo, de primitivo. Eles sempre são aquelas pessoas que vão representar tudo que é de paixão primitiva ou de animalidade no homem. A ganância, o poder, a dominância, a violência, a sexualidade. E esses Josés, apesar de serem muito empreendedores, eles sempre, vamos dizer assim, lutam por aquilo que eles querem, sempre acabam de um jeito trágico. E tem os Aurelianos, que apesar de serem muito retraídos, de serem muito introspectivos no início das vidas, depois eles acabam se desenvolvendo e até ficando bem danadinhos, eles são muito inteligentes, estudiosos, eles vão ter um quartinho ali que antigamente o José Arcádio usava só para transformar metais em ouro. Sim, tem um momento aqui de alquimia, em algum instante o José Arcádio vai aprender ali com o Melquíades a transformar metais em ouro e depois ali vai virar um quarto de estudo, e geralmente povoado pelos Aurelianos, que, conduzidos pelo Melquíades, vão começar ali a prever o futuro também. Às vezes o Melquíades solta alguma frase interessante, às vezes os Aurelianos têm visões sozinhos, então a gente vai percebendo que tem uma espécie de presságio. Eles vão viver aqui com a Sina, que já está bem estabelecida no início da obra. E também tem as Úrsulas, que sempre também se parecem. São mulheres que têm uma força muito grande, que sempre vão coordenar com muito amor e sabedoria as suas casas, dar conselhos acertados, tentando aí conduzir a família para o bem. E é como se essa cidade representasse a alma humana, entendeu? Cada um daqueles personagens são desdobramentos da personalidade e tem coisas boas e tem coisas ruins no coração dessa grande alma aqui. Por que é 100 anos de solidão? Vejam bem, a gente vai acompanhar 100 anos tanto dessa família dos Buendia e as suas 7 gerações, como também vamos acompanhar a cidade se transformando ao longo desses 100 anos. A gente vai acompanhar aqui nessa obra a ascensão e a queda da cidade e da família. E por que é que de solidão? Porque eles vivem ali isolados no meio daquela mata, no meio daquela serra, apesar de eles terem comunicação com o resto do mundo, tá certo, pessoal? Mas eles em si se isolaram. Esse livro, então, ele vai acompanhar aqui um movimento muito cíclico. Esses nomes dos personagens, Aureliano, José Arcádio, eles vão sempre ser dados para os filhos daquela família. E a gente sempre vai acompanhando aqueles mesmos comportamentos dos José Arcádio sendo iguais em todos eles, e dos Aurelianos sendo iguais em todos eles, de forma que a história fica se repetindo e se repetindo. São sempre empreendimentos que eles vão colocar ali muita grana, colocar muita coisa, mas não vai dar muito certo. Ou quando dá certo, eles esbanjam tudo que eles têm, ou seja, eles sejam tomados por uma paixão gananciosa e acabam perdendo tudo que eles tinham também. Então, assim, é um livro que ele vai ensinar pra gente através da tragédia. Tem uma mulher chamada Renata Remédios, que ela viveu ali muito tempo presa pela mãe dela, que era a Fernanda, que prendeu ela, queria que ela fosse religiosa. Mas aí ela mesma, depois que começou a ter um pouco de liberdade, começou a ficar saideira, beber com as amigas, caiu um pouquinho nas farras, enfim. E essa mulher vai acabar se apaixonando por um rapaz ali chamado Maurício Babilônia. Esse rapaz era aquele que tinha várias borboletas amarelas em torno dele. E pessoal, tem um simbolismo muito grande aqui com o amarelo. Flores amarelas pronunciam morte. Então, borboletas amarelas. E no início eu não peguei. Só captei isso no final dessa história. E o final dessa história, pessoal, é bem trágico. Mas a imagem do Maurício Babilônia, do jeito que ele fica, o que acontece com ele, é muito, muito simbólico, assim, sabe? Você fica, caraca, paixão não é amor. Não, não é. Tem uma pessoa aqui na obra que ele tem uma força muito grande, ele é um cara muito bruto. Ele é o homem mais forte que tem. Ele consegue ali pegar uma mesa bem pesada de um bar que tinha, que eram precisos 16 homens para pegar, e ele consegue pegar sozinho e jogar na rua, tranquilamente, entendeu? Então é um cara... O que é que vai acontecer aqui? Esse cara de tão bruto, agressivo que ele era, ele vai acabar demarcando as terras ali, perto da casa dele, do jeito que ele queria, sem constar ninguém. E aí, pessoal, eu não vou contar o que vai acontecer com ele, né? Em que é que vocês acham que isso vai acabar? Tem um personagem aqui que é o Coronel Aureliano Buendia.
ele vai se meter numa guerra. Tem uma grande guerra aqui no livro, pessoal. Não vou contar pra vocês como é que ele acaba, se ele consegue ou não, mas no final da vida dele, ele vai ficar ali fazendo peixinhos de ouro. E aí ele vende aqueles peixinhos por moedas de ouro também. E aí ele pega aquelas moedas, transforma também em peixinhos, vende por ouro, e ele fica fazendo aquele trabalho que se desfaz e fazendo para desfazer. Tem vários personagens que fazem coisas para desfazer aqui só para passar o tempo. E aí fica aquela reflexão: será que na minha vida eu estou fazendo coisas sem sentido só para passar o tempo? Aquilo já não tem mais nenhum fundamento, aquilo perdeu o significado, mas que não está rendendo nada de bom para mim. De repente é uma amizade que não tem mais sentido, é um relacionamento que não faz mais sentido, é um emprego que não faz mais sentido para mim, enfim. E tem um personagem aqui que ele vai lutar por uma coisa, que é o José Arcádio Buendia, o primeiro, e um dia ele vai conseguir essa coisa, ele vai realizar aquela coisa, mas depois que ele realiza essa coisa, ele enlouquece. É como se depois que ele alcançasse aquilo, a vida perdesse o sentido para ele. E aí a reflexão que fica é: será que os nossos objetivos de vida, eles são vazios ou eles são cheios? Eles têm um significado que se eterniza ou eles têm um ponto em que se acaba e depois daquela ansiedade para alcançar, eu tenho aquela satisfação que é muito rápida e depois que a satisfação se acaba, eu fico vazio. Então assim, pessoal, é uma obra que tem várias reflexões pra gente fazer. E tem várias lições pra gente tirar. Não dá pra sair dessa obra sem se impactar de alguma forma. Vai ter alguma coisa que vai ficar com a gente aqui, sabe? E, pessoal, eu tenho que só terminar com uma coisa que eu tenho que pontuar sobre esse livro. Tá recheado de cenas de morte, e elas são bem gráficas. Cenas de sexo, que são gráficas também. Palavrões, então assim, atenção pais e mães, tá bom? É um clássico aqui que não é pra crianças, tá bom? É isso, pessoal, mais um vídeo tá chegando ao final, que é livro, que baita clássico. Se você nunca leu Cem Anos de Solidão, por favor, leia esse livro. Se faça esse favor, sabe? Então, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Deixa o like nesse vídeo se você gostou. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder as próximas notificações. Segue a gente lá no nosso Instagram para você não perder as atualizações sobre o canal. E também eu estou sempre compartilhando alguma coisa das minhas leituras. Segue também a gente no Twitter e no TikTok. Vou deixar os links aqui embaixo para vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela nossa travessia e até a próxima.